gente, tudo bem? Nós estamos aqui para um Papo de Pretas e hoje eu tenho comigo, num trabalho extremamente inclusivo, os nossos vídeos agora nós teremos intérprete e eu agradeço muito a Micaele que está aqui com a gente, a professora Chiara Maria Seidel Luciano Dias. O nosso papo de hoje com a professora Chiara, na realidade aqui nós vamos desconstruir o papel da professora e a gente traz em cena então a mãe Chiara. Bem-vinda, Chiara, ao nosso Papo de Pretas. Obrigada, Helenice. Então vamos começar pensando como a mãe pode se inserir em um contexto de inclusão. Geralmente a gente vê muitas pessoas dizendo que nós precisamos nos incluir no mundo de qualquer pessoa especial. A proposta de hoje é pensar como a mãe pode incluir e viver num mundo mais inclusivo. Bom, Chiara, começamos por onde? Nossa, começamos pelo nascimento do meu filho Francisco, né? E eu quero agradecer a oportunidade, Helenice. Nós que agradecemos por poder te ouvir. Obrigada. Quando o Francisco nasceu, é claro que tem alguns acontecimentos da vida, né, passos da vida, que sempre nos geram muitas expectativas. Casamento, maternidade, né, e como toda mãe, eu tinha muitas expectativas, muitos sonhos, talvez bem construídos e uma série de coisas, né? Então eu queria falar um pouquinho, não sobre uma desconstrução de sonhos, mas de novos significados para esses sonhos. Muito bacana. Né? Ressignificar muitas coisas a partir de ter uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Espectro autista, você já ouviu falar? Você já fez alguma pesquisa sobre? Você conhece alguém com espectro autista? Se você conhece ou não conhece, a oportunidade de você ouvir uma mãe falar sobre esse assunto é agora. Então não esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe os nossos conteúdos e ouça então o bom papo aqui da colega Chiara, da mamãe Chiara. Da mamãe do Francisco. Então em 2012 o Francisco nasceu e aí em 2014 ele já estava assim com quase 2 anos. E aí o Francisco não falava, o Francisco tinha algumas resistências a estar perto de muitas pessoas. E aquilo foi algo que me incomodou e que gerou na época muitas angústias. É natural que gere muitas angústias numa mãe. Certamente. Né? A questão da seletividade alimentar também é uma outra coisa que me preocupou muito. Então eu fui procurando alguns profissionais que pudessem me amparar nessas questões e aí o Francisco depois foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. A partir de que momento que eu posso dizer que essa discussão ou esse olhar para a inclusão como um movimento começou na minha vida? Ele começa com o nascimento do meu filho Francisco, em 2012. Não exatamente nesse ano, mas em 2014 o Francisco já tinha quase 2 anos. E o Francisco estava com algumas questões que me traziam um pouco de angústia, né? A ausência da fala ainda, a dificuldade de permanecer em espaços com muitas pessoas, a seletividade alimentar. Sim. Todas essas questões me geravam muitas angústias, que é normal, né? Principalmente porque existem momentos, passos da nossa vida que nos geram uma grande expectativa. O casamento, a maternidade, então em particular a maternidade, nessas expectativas que eu tinha, claro que essas não respostas do Francisco me deixavam ansiosa, muito ansiosa. E aí então eu comecei por um processo de consultar vários profissionais para entender o que acontecia com o Francisco, e foi aí que eu conheci o transtorno do espectro autista, porque ele foi diagnosticado como sendo uma criança autista. Helenice,
Então, a partir daí, eu entrei nessa procura por essa busca. definição mesmo, Uhum. né? O que é o espectro autista. E aí, desde a década de 1940, o autismo vem sendo estudado. Claro que, primeiramente, ele foi estudado associado à esquizofrenia infantil. Uhum. Então, de lá para cá, o próprio termo, ele passou por várias modificações. E como ele é um conjunto de comportamentos, um conjunto de várias situações que podem limitar até a socialização de uma pessoa, então foi nomeado dessa forma, né? O transtorno do espectro autista. Então, o autismo, que era antes denominado, passa para esta definição, e essa designação, por ser até então a mais completa, mais adequada. Eu não sou especialista, né? Não tenho esse conhecimento clínico, mas a realidade é que a pessoa com o transtorno do espectro autista, ela tem algumas dificuldades, algumas limitações na questão talvez da fala, da socialização, questões comportamentais. É uma série de atributos aí, de peculiaridades dentro do espectro. Bom, avançando um pouco na nossa conversa, você teve dificuldade dessa aceitação? Muita dificuldade. Porque muita gente se culpa, né? Quando de repente descobre um filho com uma certa especialidade. E aí, nas muitas dificuldades e angústias que a gente vive, muitas mães se culpam porque no primeiro momento se desesperou, ficou de repente magoada, ao olhar aquela criança e não saber o que fazer. Como é que você vivenciou esse momento específico? Lenice, eu adoro quando me perguntam isso. Por quê? Porque a Chiara que está sentada hoje aqui na sofá, hoje, né, nessa data, não é a mesma daquela que recebeu o diagnóstico. Já não é a mesma. Por quê? Porque eu passei por uma série de sentimentos dos mais variados, inclusive a culpa por ter esses sentimentos, né? Então eu passei por tristeza, revolta, mágoa, mas aí eles, com o passar do tempo, eles foram sendo elaborados, né? Eles foram ressignificados, né? E aí muitas coisas foram reconstruídas. Quando eu falo da questão das expectativas, né, que se geram, foram reconstruídas, e isso trouxe uma paz para que eu pudesse então buscar qualidade de vida para o meu filho, para mim, para a nossa relação, os tratamentos que ele precisava. E uma coisa que eu gosto de deixar assim, que é uma opinião minha, né, é assim: o ponto de partida não é porque você tem um filho com alguma limitação, com alguma particularidade aí que se enquadre com uma pessoa com deficiência, porque você é especial e você recebeu esta missão. Esse é um discurso muito fácil de se ouvir, né? É fácil e me incomoda, porque a lógica dele é contrária. Na verdade, uma mulher ao se tornar uma mãe, ela já começa a ter alguns papéis, né, muito profundos na vida daquela pessoa que ela deu à luz, que ela gerou. E aí, a partir do momento que essa criança, que esse filho, filha, ele apresenta uma situação que não é típica ou que tem alguma vulnerabilidade, não é porque a mãe é especial, é porque ela se capacita, ela se enche de uma coragem e ela se capacita, ela então começa a buscar quais os direitos que o filho ou a filha tem, a compreensão do que o filho ou a filha tem, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a lógica do discurso tem que ser modificada.
Por quê? A partir do momento que nós somos pessoas incríveis, muito especiais, talvez isso nos tire a legitimidade de alguns direitos. Porque nós somos incríveis? Não, nós somos cidadãos, cidadãs que precisam se inteirar de algumas questões para defender nossos direitos, para poder modificar discursos que são trazidos há muito tempo, né? Que são... E estão naturalizados nessa sociedade que a gente vive, né? Helenice, eu acho que o que mais tem é coisa naturalizada nessa sociedade. Eu acho que a gente ouve muitos discursos que tentam suavizar. Quando você fala assim que uma mãe deve ter consciência do seu papel e do filho que ela tem para cuidar, e ela sai em busca para conhecer essa especialidade, é uma mãe que tem pé no chão. É uma mãe que tem consciência de quem ela é. Né? Acho que a gente já passou dessa fase de ser super mãe, de ser super heroína, né? Eu acho que é hora da gente começar a pensar de fato mais humanamente quem somos, né? Essa desconstrução é fato pra gente, porque o mundo que a gente vive hoje é totalmente diferente. Você concorda comigo? Super concordo, Denise. Essas questões que estão ligadas ao papel da mãe e as características de uma boa mãe, né? Elas precisam ser repensadas pela sociedade, né? Uma mãe, ela tem em si muitas tarefas no dia a dia, né? Uma mãe tem muitas características porque ela precisa, muitas vezes, dessas características, como ser corajosa, né? Ser proativa em alguns momentos, né? Então, claro, que nesse conjunto, e tendo em vista a mãe de uma criança atípica, ela vai potencializar essas questões, essas características, né? Justamente porque nós ainda, infelizmente, vivemos numa sociedade na qual inclusão não é um ponto forte. Eu espero que um dia falar de inclusão seja algo muito ultrapassado, seja algo já superamos. Mas no momento não está superado. Eu acho que nossa sociedade precisa caminhar muito. A gente vê tantas questões como racismo, como questão de identidade de gênero, como quando a gente vê a questão da inclusão, são assuntos que deveriam estar em pauta e que a gente muitas vezes não gosta de discutir o assunto, né? Isso é extremamente triste pra gente, enquanto mãe, enquanto pesquisador, enquanto sujeito que vive nesse mundo. Justamente, Helenice, é porque essas questões nos confrontam totalmente com os discursos que nós já estamos habituados. Em particular, a inclusão, ele é um projeto que é multidimensional, né? O movimento da inclusão, em particular, ele está muito atrelado com a questão dos direitos humanos. Sim. Então, ele, por exemplo, em 1994, nasce a Declaração de Salamanca, que estabelece uma série de compromissos com as pessoas, que até então o termo era pessoas com necessidades educativas especiais, mas esse termo também já se modificou, né? Então, a partir daí nasce esse movimento da inclusão e da própria educação inclusiva para democratizar, no caso a escola, que é um pedaço micro, né, da sociedade, com o objetivo de que todas as crianças aprendam, participem, colaborem, estudem juntas. Então, toda vez que se fala de inclusão, é preciso entender muito que incluir não é um favor. Boa, bem né? lembrado. É um direito adquirido. Adquirido através de muita luta. Lutas de movimentos de mães, lutas de movimentos de pais, né? Eu falo como mãe aqui. Mas de luta permanente, né? Nenhuma política, nenhuma lei nos foi dada, né? Vocês querem aí uma lei que ampare? Não.
ela é conquistada. E gritada todos os dias para ser validada, né? Gritada e nem sempre é ouvida. Exatamente. É isso que a gente tem sempre falado aqui no nosso canal. Conhecer nossos direitos, saber que nós temos deveres e direitos é super importante. Conhecer evoca conhecimento. E o conhecimento nos leva a essa realidade que a gente tem que estabelecer. Né? Lembrar as pessoas que nós não pedimos favor, lembrar as pessoas que nós temos direitos e nossa garantia está lá na Constituição Federal, que muitas vezes fica só no campo discursivo, mas que a gente precisa fazer validado numa prática todos os dias, né? Justamente, Helenice. Então, a inclusão ele é um projeto multidimensional. É um projeto que envolve, no caso da inclusão escolar, por exemplo, envolve os gestores escolares, envolve os professores, envolve a família, envolve o sistema e a estrutura do sistema político e a relação como as políticas se envolvem. Então, não é um problema só de ordem escolar, não é um problema só de ordem da saúde ou da assistência social. E é também uma luta que essas políticas estejam bem articuladas. Porque a criança que vai para a escola não é diferente da criança que vai no centro de especialidades ter o atendimento. Não é a mesma criança que muitas vezes, infelizmente, né, precisa da intervenção de um assistente social, né? Então, nós estamos falando da mesma criança. As políticas precisam conversar. Dialogar. Ai, como a gente gostaria que isso acontecesse na prática, né? Como a gente gostaria que quando a gente visse aquele sinal reservado às pessoas com deficiências, como eu gostaria que fosse respeitado. Eu acho que o brasileiro precisa, eu falo o brasileiro especificamente, e o sinopense, local onde nós moramos, deveria sempre olhar para essas vagas, para esses locais com respeito. Quando ele olha para esses locais com respeito, certamente a vaga vai ficar ali à espera daquele que é de direito, não é verdade? Justamente, é olhar a vaga e entender ela como fruto de uma conquista. Exatamente. Que não é muito fácil. Mas essa questão, ela é tão... Eu não entendo muito dessas questões mais culturais, mas isso tá... Não sou uma expert nesse assunto, mas isso está enraizado nas questões culturais. Eu adoro que ela diz que está nas questões culturais, e eu vou logo assim violentamente dizendo que as questões culturais perpassam também as questões educacionais. Um povo deseducado sempre resulta em muitas coisas que a gente vê por aí. Racismo, preconceito, exclusão, discriminação, não é? Todas essas coisas compreendo de uma não educação, de a não validação de uma educação de qualidade. Porque as pessoas, quando elas são educadas, elas são capazes de compreender e respeitar cada especificidade. É justamente, Helenice. E até, não sei se de repente é o momento aqui, mas já... Por favor. Falando nisso, quando eu comecei a ler sobre a questão da exclusão, né, desse movimento, por que a exclusão acontece? Claro que, mas eu estou falando de inclusão, mas a inclusão, ela precisa ser feita porque existe a exclusão. Né? Então, entender esse movimento é importante também. E aí, há um tempo atrás, eu tinha, fazendo algumas leituras, alguém cita as obras infantis, a bruxa que aparece com algum problema físico, e tantos outros contos e personagens que é associado ao problema físico um problema de ordem de caráter, né? Então, assim, claro, já estamos superando isso, mas por quanto Tomara, tempo... ela é bem positiva. Nós já estamos superando isso, tomara. Eu tenho que ser. Ótimo, maravilha. E, assim, por quanto tempo isso foi muito natural, né? Essa associação. Talvez esteja exagerando, não sei, né? Não. Eu acho que esse desejo ele tem que ser mesmo intenso em nós. Então, e aí
Eu acho que eu li um pouco muito Foucault e fiquei... Não, ler Foucault faz bem. Ai, gente, por favor, se você ainda não leu Foucault, Michel Foucault fala muitas coisas importantes, dentre elas essas questões que são estruturais, né? Essas questões que precisam ser discutidas, né? Estruturais. E lidar nesse cerne das estruturas não é fácil, né? Só Foucault para nos ajudar. Só. E um bom vinho, né, Denise? Uma taça de vinho, uma leitura com Foucault vai nos ajudar a vencer e a refletir sobre o assunto melhor. Pois é. E aí, agora como que a mãe faz esse movimento na inclusão? Boa, essa é a grande pergunta. De que forma uma mãe pode fazer esse movimento inclusivo? Pois que chega o dia do Francisco ir para a escola. E aí? Né? E aí existem escolas e escolas. Posicionamentos e posicionamentos diante da criança que não é típica, né? Mas, bom, eu, nesse momento, o Francisco, antes de chegar na rede municipal, ele passou por outras escolinhas. E eu quero deixar, assim, um agradecimento à rede de ensino municipal, que foi assim o meu apoio. Foi um lugar onde eu percebi aqui o meu filho, ele é compreendido. Gente, a educação pública ainda vale a pena. É preciso investir nessa educação pública, porque aqui tem um depoimento de uma mãe que disse pra gente que uma educação municipal ajudou muito na compreensão de uma especialidade. Muito. Francisco se desenvolveu. Francisco foi uma criança que falou as primeiras palavras com 4 anos. Não é algo muito tranquilo, né? Para a convivência dessa criança. Não tem nada de tranquilo nisso. Mas também, isso é muito da pessoa, de cada um, né? Eu diria para toda mãe que teve um diagnóstico como eu recebi, um dia de cada vez. Não precisa ser um pesar, um arrastar correntes, mas é preciso ter o pé no chão, né? Não romantizar o autismo, não romantizar a maternidade, mas sim manter os pés no chão. Adorei isso, né? Gosto disso, manter sempre os pés no chão, né? Sim. E aí Francisco se deu bem na escola, Francisco foi bem acolhido, tinha professores preparados. Muito bem preparados. Eu quero destacar a importância de um monitor ou monitora atento à criança, isso é muito importante. O diálogo da escola com os familiares é muito importante. Então, uma escola que pensa de modo inclusivo vai fazer toda a diferença para uma criança. Boa, bem isso lembrado. Uma escola sério. inclusiva faz diferença às crianças que têm uma especialidade, seja qual for, né? Isso é muito importante. E aí, esta mãe também passou numa seleção de doutorado. E as pesquisas da mãe? E as pesquisas da mãe estão andando. Eu sou da área de matemática e aí eu consegui elaborar um projeto que trabalhasse com indicadores de qualidade na inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista. E estamos nessa batalha. É uma luta. Até o fim do ano, mas de lá para cá eu tenho entendido o quanto o movimento inclusivo ele de fato é multidimensional. Tem estruturas muito fortes na nossa cultura que precisam ser reelaboradas. Tem elementos muito fortes nas gestões, nas políticas. Embora nós tenhamos avançado nas políticas, garantir acesso, permanência e educação de qualidade e várias outras questões ainda é um desafio cotidiano. Então, quem tem uma pessoa dentro do espectro autista como familiar sabe do que eu estou dizendo. Mas tem um ponto que é muito bonito nessa caminhada, porque pelo menos eu passei a valorizar coisas muito pequenas, né? Realizações muito simples da vida,
que pode ser simples para outras pessoas, mas que para quem tem essa realidade na família é algo assim muito grandioso. Chiara, conselhos para uma mãe ou para uma família que tem um filho ou uma filha com espectro autista? Os conselhos que eu posso dar, né, são todos baseados, quero deixar bem claro, nas minhas vivências, nas minhas experiências e tudo mais. Eu entendo que existem realidades mais suaves que as minhas e mais duras que as minhas, principalmente no que se refere à assistência médica das pessoas com transtorno do espectro autista. Procurar os atendimentos é fundamental, mas nós sabemos que às vezes o nosso sistema de saúde deixa ainda a desejar nessas questões. Eu tenho muita ciência disso. Por isso é necessário comer legislação, né? Conhecer as legislações que amparam e tudo mais. Saindo desse ponto da legislação, eu gostaria de que todas as pessoas que cuidam de alguém com transtorno do espectro autista também fossem cuidadas. É muito importante cuidar do cuidador, da saúde física, da saúde mental, principalmente, porque é claro que durante todo esse meu processo, mergulhada no mundo do autismo, eu encontrei muitas mães que às vezes estão exaustas, né? Porque a própria tarefa de ser mãe nos exige muito. Já é desgastante por si só, né? E ser mãe de uma criança atípica é um pouco mais. Então, eu penso que é urgente elaborar redes de cuidado que amparem os familiares também, porque eles também precisam de muita atenção. Muita atenção. É fundamental que isso aconteça. Perfeito, gente. Que papo bom, né? Que coisa ótima. É tão bom falar com gente que sabe do que está falando e vive aquilo que está falando. A gente pode ler muitas literaturas, mas quando a gente tem diante de nós pessoas que vivenciam a situação, parece que isso nos aproxima melhor e nos faz refletir melhor sobre o assunto. Obrigada pelo papo de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, Helenice. Eu que fiquei aqui sentada e encantada de ouvir essa mulher e ver que fortaleza de mulher, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Eu espero que vocês possam refletir sobre o assunto e ajudar também as pessoas que de repente vivem situações como essas. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, Chiara. Obrigada pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela pesquisadora que você é. Helenice, obrigada. Estamos no mesmo... Estamos juntos. Na mesma luta, um mundo mais inclusivo também. Que assim seja, um mundo mais inclusivo. E a gente volta então num próximo Papo de Pretas. Por enquanto a gente fica por aqui, esperando que você se inscreva no nosso canal. Um abraço e até!